Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? O etileno glicol é uma substância muito solúvel em água, largamente utilizado como aditivo em radiadores de motores de automóveis, tanto em países frios como em países quentes. Considerando a função principal de um radiador, pode-se inferir corretamente. Bom, pessoal, o que a gente tem que entender aqui, ó? Com a adição, vou até escrever aqui, ó. Com a adição de etileno glicol na água, então vou colocar aqui, ó, a água mais etileno glicol nós temos que saber o que aqui? O ponto de solidificação, de congelamento, ponto de fusão, tanto faz, tá, pessoal? Quando eu estou falando da água pura, não é 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição da minha água pura é 100 graus Celsius. Tá legal? Com a adição principalmente de etileno glicol, pessoal, o que eu vou fazer com o meu ponto de fusão, ou ponto de solidificação, ou ponto de congelamento? Nós vamos diminuir, então ele vai ficar abaixo de 0. Então, se bater 0 graus Celsius, a água não vai congelar com o etileno glicol. Então, ela vai conseguir ficar na forma líquida. Vamos supor que baixe 20 graus, vai ficar menos 20, supondo. Tá? E o que vai acontecer com o ponto de ebulição dessa água? Nós vamos aumentar. Então, por exemplo, de 100 vai para 120, supondo. Em questão de proporção, tá? Então, abaixou 20 graus Celsius, então vai se solidificar. Um exemplo, a menos 20, só para a gente ter uma noção. E o ponto de ebulição vai subir para 120 graus. É só para colocar, demonstrar em números, não que seja essas temperaturas, só para a gente entender. Porque nós temos partículas de etileno glicol que vão estar interagindo com a água e vai mudar seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição. Aí vamos ler em relação ao que está falando. A solidificação de uma solução aquosa de etileno glicol deve começar a uma temperatura mais elevada? Não, tem que ser inferior do que a da água pura? De jeito nenhum. E sua ebulição, uma temperatura mais baixa que a da água? De jeito maneira, né, pessoal? A gente viu que não é, com essa análise que nós fizemos aqui do lado, não é isso. Então, não pode ser a A. A é falsa. Tem que ser menor o ponto de solidificação e maior o ponto de ebulição. Então, isso daqui se chama é falsa. B. A solidificação de uma solução aquosa de etileno glicol deve começar a uma temperatura mais baixa que da água pura? Sim, como a gente analisou aqui, ó. E sua ebulição uma temperatura mais elevada que a da água pura? Sim, olha aqui. Então, a alternativa correta só pode ser a alternativa B. Ainda está correta, mas vamos ler o restante. C. Tanto a solidificação de uma solução aquosa de etileno glicol quanto a sua ebulição deve conversar em temperaturas mais baixas que a da água pura? Somente a solidificação, a ebulição não. Tá? Então não pode ser a C por causa disso. Então, ó, C a gente vai cortar aqui e não, é falsa. D. Tanto a solidificação de uma solução aquosa de etileno glicol quanto a sua ebulição deve começar em temperaturas mais altas que a da água pura? Não, somente a de ebulição. A da solidificação tem que ser mais baixa, como a gente já tinha discutido isso antes, ali na B. Tá certo? Então, a D também não pode ser. Então, estamos na alternativa B. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por todo o apoio e carinho que vocês estão me dando. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, libere para todas as pessoas, né? Vão compartilhando para todas as pessoas que querem essas resoluções, né? Esse entendimento bem específico de cada exercício. Então, conto com vocês. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!